Obrigada. Boa noite. Caro Presidente da Mesa do Congresso, caro Presidente do Partido, restantes dirigentes nacionais, caros companheiros. Quero começar por agradecer aos militantes do Distrito de Setúbal a honra que me dão de fazer a apresentação da nossa moção estratégica no Congresso. O Distrito de Setúbal, como nunca me canso de afirmar, é central e determinante para a estratégia de desenvolvimento que queremos para Portugal. Ao longo dos tempos muito difíceis da nossa governação, elegemos entre as vertentes centrais do desenvolvimento económico do nosso país o apoio aos setores transacionáveis, desde a agricultura, à indústria e ao turismo, e a aposta na logística e ligações dos portos à rede rodoviária e ferroviária nacional. Em todos estes setores, o sucesso passa inevitavelmente também pelo Distrito de Setúbal, porque a melhor alternativa para garantir a durabilidade e eficiência do aeroporto de Lisboa passa pela construção de um aeroporto complementar no Montijo, porque os portos de Sines e Setúbal, bem como o projetado terminal de contentores no Barreiro, são fundamentais para promover a competitividade das exportações nacionais, porque criámos as condições para que o Portugal 2020 apoie a construção da ligação ferroviária do Porto de Sines à Espanha e se reforce o papel deste porto como referência na Península Ibérica de ligação entre a Europa e outros continentes, porque apostamos na qualidade e diversificação do turismo em que Setúbal tanto tem para oferecer a portugueses e estrangeiros, porque a reindustrialização do país tem nos territórios do Arco Ribeirinho Sul, nos concelhos de Almada, Barreiro e Seixal, uma tradição e condições de atratividade ímpares. Mas também porque não nos esquecemos das pessoas do nosso distrito. Apesar das enormes dificuldades orçamentais com que tivemos de viver, tendo herdado um país na bancarrota e com compromissos pesadíssimos, reforçámos os cuidados de saúde primários, intensificámos as parcerias com as instituições do setor social, melhorámos as condições de trabalho das nossas forças de segurança, estivemos sempre atentos às necessidades do distrito. Na nossa moção, realçamos um ponto central da nossa estratégia para o distrito e a necessidade de continuar a lutar por um objetivo até hoje nunca alcançado, mas tão necessário para que a nossa capacidade de contribuir para o desenvolvimento do distrito seja mais efetiva. Precisamos de conquistar autarquias no distrito, de fazer refletir no poder local o que já tantas vezes conseguimos nas eleições legislativas, ganhar no distrito de Setúbal. O peso do PCP nas autarquias do distrito é um fator de atraso da nossa região. A gestão nas autarquias é, em muitos casos, ruinosa. Há ligações a empresas com total falta de transparência, perpetuam-se no poder concedendo favores aos que lhes são próximos, alimentando um clientelismo pernicioso. No poder autárquico, o PS comete os mesmos erros que comete na gestão do país. Falta de estratégia, de rigor financeiro, de promoção do mérito, de isenção nas nomeações. Apostar no Distrito de Setúbal também significa ganhar presença no poder local para poder eficazmente desenvolver os projetos, as políticas de cooperação interinstitucional, coordenar as políticas locais e regionais com a estratégia nacional. Temos de fazer deste objetivo uma prioridade para as eleições autárquicas de 2017, chamar os melhores de entre nós para participar ativamente neste projeto, conquistar uma presença de que o Distrito tanto precisa. Mas hoje olhamos para o país e para o Governo que tem já 4 meses. A cada dia encontramos novos motivos de preocupação com o caminho que estão a seguir para Portugal. Passaram a campanha eleitoral a prometer aos portugueses que iam acabar com a austeridade, acusando-nos de a termos imposto por opção, fazendo tábua rasa das suas responsabilidades no estado em que deixaram o país em 2011. Os portugueses não acreditaram, não ganharam as eleições. Aliaram-se ao PCP e ao Bloco a partir do único elemento que os une: a raiva que partilham contra o PSD, o ressentimento que têm pelos sucessos que alcançamos, pela confiança que a maioria dos portugueses demonstrou continuar a ter em nós. Quem se alia para formar governo com uma base tão negativa, num tão flagrante desrespeito pela vontade livremente expressa pelos portugueses, não poderá nunca contribuir para o sucesso do país. Aquilo a que temos assistido é assustador. Revertem com a maior das pressas muitas das medidas e reformas que aos portugueses tanto gostaram e cujos frutos estávamos já a colher. Lançam para o debate público temas chamados fraturantes, como forma de distrair as atenções e evitando o debate profundo que questões importantes mereciam. Devolvem rapidamente rendimentos, sem cuidar de garantir que no futuro não vão voltar a tirá-los, ao mesmo tempo que tiram por outras vias,
aumentando impostos que afetam ricos e pobres sem critério e que reduzem a competitividade das nossas empresas. Destroem a confiança dos investidores internacionais com a reversão de compromissos assumidos apenas para agradar aos seus aliados e perpetuando poderes desproporcionados de sindicatos que, com a sua atuação, causam muitos danos aos cidadãos no dia-a-dia e que representam muito poucos, cada vez menos. Cedem constantemente a exigências que consentam a alguns, sem cuidar do custo que terão para todos. Defendem o caminho que seguiram no passado e que nos conduziu à desgraça de 2011 e às dificuldades por que todos tivemos de passar. Fatalmente, voltarão a colocar-nos numa situação de perda de soberania, voltarão a ser necessários grandes sacrifícios de todos nós. Portugal não merece. O caminho que iniciámos em 2011 foi difícil. Os que estivemos no Governo e no Parlamento nestes anos tão duros, tivemos das dificuldades uma consciência aguda e permanente. Lutámos sempre pela distribuição mais justa possível dos sacrifícios, pedindo mais a quem mais podia, protegendo sempre aqueles que são mais desfavorecidos, fiéis à nossa matriz social de sempre. Ainda assim, não conseguimos evitar o sofrimento de muitas famílias, a perda de muitos empregos, o encerramento de muitas empresas. Mas o pior já estava para trás. A confiança estava restabelecida, o investimento estava a recuperar, um novo modelo de desenvolvimento estava a ganhar consistência, com o aumento das exportações, o reequilíbrio externo, o controle das contas públicas. Muitas reformas estruturais essenciais e tão longamente adiadas foram postas em prática. Mas muito estava ainda por fazer. Era preciso continuar esse caminho, fazer novas reformas e consolidar as já implementadas. Continuar a consolidar as contas públicas, a reduzir o peso da dívida externa, pública e privada. Continuar a reduzir a carga fiscal sobre as empresas para estimular o investimento privado produtivo e, com ele, a criação de mais e melhor emprego. Continuar a promover um caminho de exigência na educação e na formação, continuar a incentivar e a premiar o mérito, a livre iniciativa, a defender os valores em que nos revemos. Basta acompanhar o que dizem instituições de referência internacionais que olham para o nosso país com crescente preocupação e receio. As constantes referências à necessidade de medidas adicionais para garantir as metas orçamentais, mesmo depois das múltiplas versões pelo que o orçamento para 2016 passou até à sua aprovação. As cautelas, para não dizer receios, das agências de notação que já interromperam o caminho de melhoria de rating que tinham iniciado com o nosso Governo. Aumenta o risco de perda do único rating que garante o financiamento do nosso sistema financeiro e o acesso ao programa de compras do Banco Central Europeu, como o nosso Presidente já hoje aqui disse. Recordo que para 2016 o PS começou com uma previsão de crescimento de 2,4%, já vamos em 1,5% e vamos ver se mesmo esta se concretiza. E o déficit, que ficou em 2015 nos 3%, com estas políticas e com a falta de rigor a que o Partido Socialista nos habituou, parece-me que ficará novamente acima dos 3%. Este mês teremos o envio para as instituições europeias do Programa de Estabilidade e do Plano Nacional de Reformas, dois documentos fundamentais. Lamentavelmente, o que vamos vendo faz-nos temer o pior. Muita cerimónia pública, muito PowerPoint, muito show-off, mas tanta ausência de estratégia, de visão, de medidas concretas que contribuam para um presente e um futuro melhor para os portugueses. E pior, tanto mais do mesmo, do que vimos até 2011 com estes mesmos protagonistas, a quem se aliaram agora aqueles cuja visão de que Portugal deve ser nunca mereceu o acordo dos portugueses. Um dos aspectos que mais me entristece neste caminho é que tínhamos uma oportunidade única de fortalecer o nosso papel na Europa. Fomos vistos como um país problemático no início do processo de ajustamento e as expectativas em relação à nossa capacidade de o concluir com sucesso eram muito baixas. Os portugueses conseguiram com sucesso superar as dificuldades, reconquistar a confiança e a credibilidade interna e externa. Conseguimos todos ser um ativo para a Europa. Num momento tão difícil como o que a Europa atravessa, com clivagens crescentes entre regiões e mesmo entre países, o crescimento do populismo e do nacionalismo são uma ameaça crescente ao nosso futuro comum. A tolerância mútua torna-se cada vez menor e a solidariedade entre Estados, valor maior da Europa, é posta em causa. A Europa precisa do nosso sucesso como um elemento que reforça a coesão. Precisa de poder demonstrar que os países do Sul também são capazes de se reformar, de ultrapassar as dificuldades
e constrangimentos de contribuir ativamente para a prosperidade comum e para o fim dos preconceitos. As vantagens que a continuação desse caminho nos traria seriam incalculáveis. Os custos de perder essa oportunidade irão pesar-nos por muito tempo. Mas é precisamente nos tempos de maior dificuldade que os portugueses podem contar com o PSD como sempre puderam, para constituir uma alternativa segura, consistente, com estratégia e visão, capaz de assegurar o futuro que queremos e que merecemos. Da minha parte, permitam-me apenas para terminar, aqui estou para continuar no PSD, no Parlamento, a lutar pelas nossas convicções, a defender sempre e acima de tudo os portugueses. Viva o PSD, viva Portugal!